Sejam bem-vindos a mais um videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, um conteúdo que é dedicado aos médicos associados. Aqui nós, mastologistas e membros da comissão, contaremos com a presença de colegas especialistas em diversas áreas para um bate-papo sobre temas relevantes e atuais da nossa especialidade. Hoje nós vamos discutir a segunda parte do Consenso de St. Gallen, que aconteceu agora em março. E vale lembrar que o outro episódio do primeiro da parte do consenso vai estar disponível já também nos nossos canais. Hoje somos Nathalie Rios, Tamize Dassi, da nossa comissão, e o nosso coordenador, Dr. Lincoln, e os nossos convidados são o Franklin Pimentel e o Cristiano Rezende. Por favor, vocês queiram se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Franklin. Olá, boa noite pessoal aí do estúdio, boa noite a todos que estão aqui participando com a gente, assistindo. Eu sou Franklin Pimentel, mastologista e oncologista do setor de mastologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Atualmente eu sou coordenador da Comissão de Tratamento Sistêmico da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite para participar desse videocast, ainda mais depois de ter participado da conferência de St. Gallen, a gente poder discutir alguns tópicos muito importantes e atuais. Boa noite, meu nome é Cristiano Rezende, eu sou oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas em Brasília, no Distrito Federal. Sou coordenador do Serviço de Oncologia Mamária da Unidade Oncovida, que pertence ao grupo em Brasília, e atuo aí exclusivamente em câncer de mama. É um prazer muito grande estar aqui, queria já de antemão agradecer o convite, espero que seja uma boa discussão aí. Ótimo, muito obrigada pela presença de vocês. E para a gente começar, nós optamos por focar no tema de adjuvância de tumores luminais, tanto hormonioterapia quanto quimioterapia, um tema que gerou bastante discussão entre os experts. A gente não vai trazer os outros assuntos para não ficar muito denso, mas para quem tiver interesse nos demais assuntos, a gente convida vocês para lerem o boletim do próximo mês, que vai ter o consenso completo e todas as discussões lá. Então, começando, acho que a gente pode começar com o Cristiano, mas Franklin, fique à vontade também, depois se quiser opinar. Sobre os tumores receptor hormonal positivo, né, os receptores RE-low, que são considerados receptor de estrogênio positivo com menos de 10% de expressão. Qual é a importância desse valor e o que isso representa em relação ao comportamento biológico desse tipo tumoral? É uma grande área cinzenta, na verdade, hoje dentro da oncologia mamária, são exatamente os tumores ER-lows. É um tumor raro, quando a gente olha epidemiologicamente, é em torno aí de 2, 3%, de acordo com dados da literatura. O ASCO-CAP, em 2020, definiu aí como critério todos aqueles tumores, como vocês falaram muito bem, com receptor de estrógeno entre 1 e 10%, independente da positividade ou não do receptor de progesterona. A grande questão que gera tanta polêmica e tanta discussão em relação a esse perfil de doença é porque os trabalhos mostram que biologicamente, fenotipicamente, eles se comportam muito mais como tumores triplo negativos do que como tumores realmente receptor hormonal fortemente positivo, que seriam aqueles acima de 10%. A gente tem uma série de trabalhos retrospectivos do MD Anderson, trabalhos europeus do grupo do GBG, que mostra, quando a gente avalia características epidemiológicas desses tumores, eu tenho um perfil nos tumores ER-low de mais pacientes jovens, eu tenho mais tumores grau 3, eu tenho uma menor prevalência de tumores pequenos, né, T1, e menor prevalência de carcinoma lobulares, que na sua grande maioria das vezes são altamente expressores de receptores hormonais. Então, fenotipicamente, ela parece ser um tumor mais semelhante com triplo negativo do que com tumor realmente luminal-like. E falando em luminal-like, a gente tem, inclusive, trabalhos fazendo assinatura molecular desses tumores, né? Tem uma série do MD Anderson em que eles fizeram um PAM50 dos tumores ER-low, e a gente viu que aproximadamente 40% desses tumores que eram ER-low, eles tinham uma assinatura basal-like, que é a principal biologia dos tumores triplo negativos. Nessa série do MD Anderson, eles testaram também os tumores triplo negativos,
foi em torno de 60% basal-like, e os tumores que tinham receptores hormonais acima de 10%, essa presença de basal-like foi menos de 5%. Então, mostrando realmente que é um grupo que se aproxima mais do triplo negativo do que necessariamente do tumor luminal. E quando a gente avalia os dados clínicos, né, a gente tem trabalhos de neoadjuvância nessa população, nos estudos principalmente da Alemanha, do GBG, a gente vê que taxa de resposta patológica completa, que é um evento raro nos tumores luminais, ele se aproxima muito do que a gente vê no triplo negativo, gerando aí na ordem de 25%, 30%. Então, eu tenho uma característica fenotípica parecida com o triplo negativo, eu tenho uma assinatura genômica molecular semelhante mais com o triplo negativo, um comportamento molecular terapêutico mais parecido com o triplo negativo. Só que acaba que é uma discussão muito grande de quando incorporar a hormonoterapia, se incorporar a hormonoterapia adjuvante para essa população de pacientes. Mas hoje a gente acaba, na grande maioria das vezes, interpretando mais como um tumor triplo negativo na tomada de decisão de indicar quimioterapia e qual cenário, né? Neoadjuvância versus adjuvância nessa população. Ótimo. E acho que, pegando o gancho desse seu último comentário em relação à hormonioterapia, a gente já vai puxar uma das perguntas que foi feita durante o Congresso de St. Gallen. Então, a pergunta do consenso foi qual seria o ponto de corte para indicar hormonioterapia nos tumores que têm receptor de estrogênio menor do que 10%. E as respostas de quem estava lá foi que para 18% qualquer valor seria indicação de hormonioterapia. 57% indicaria se fosse entre 1% e 10%, e 59% se fosse maior, se fosse maior do que 1%, e 59% se fosse maior do que 2%. E 100% dos experts indicaram hormonioterapia se tivesse uma expressão maior do que 10%. Então, se não fosse considerado um RLO. Fica claro, né, para a gente que não tem um consenso ainda sobre a indicação de hormonioterapia considerando esse valor, mas para vocês, quando que vocês indicariam levando essas considerações? Acho que o consenso é muito claro nesse sentido de que à medida que eu vou aumentando o percentual, os especialistas vão ficando mais motivados em entrar com a terapia endócrina para essa população. Acima de 10% é inquestionável, né? Onde a gente sabe que o benefício ele é sólido e sustentável. A ASCO-CAP, em 2020, eles publicaram uma recomendação, um guideline, em que ele fala que acima de 1% essas pacientes tornam-se candidatas à utilização da terapia endócrina. A discussão grande é porque não existe um consenso entre os dados. Quando a gente pega esse grupo do MD Anderson, eles avaliaram o impacto de sobrevida da endocrinoterapia adjuvante nessas pacientes e o estudo não mostrou nenhum ganho quando a endocrinoterapia foi utilizada. E isso faz com que eles entrem geralmente acima de 10%. Mas quando você pega, por exemplo, uma análise que teve retrospectiva do Big 198, que foi o estudo que avaliou letrozol na adjuvância do câncer de mama, eles fizeram uma análise, era laboratório local, e depois eles fizeram uma análise no laboratório central, e eles viram que naquelas pacientes que tinham receptor de estrógeno entre 1% e 10%, a gente teve um grau de benefício com a endocrinoterapia. Não foi tão impactante quanto naquelas acima de 10%, mas foi melhor do que aquelas pacientes que, por acaso, era receptor de estrógeno 0% e, por um erro de laboratório local, acabou recebendo hormonioterapia, inferindo pelo menos algum grau de benefício. É muito difícil a gente definir um ponto de corte específico. Acho que acima de 10% é nítido para todo mundo. Eu acho que depende do contexto em que esse IARLO é encontrado. Associar outros fatores, né? Exatamente. Quais são os outros fatores que a gente se encontra nessa paciente? Se é o tamanho do tumor, se foi para quimioterapia neoadjuvante, se teve resposta patológica completa ou não, a idade da paciente, a tolerabilidade, as comorbidades, é uma paciente que está motivada a tentar uma estratégia terapêutica que não é isenta de efeitos colaterais e que talvez não esteja trazendo um real benefício. Na minha prática, acho que todas as pacientes entre 1% e 10%, eu discuto com elas, eu explico para ela da possibilidade dessa estratégia terapêutica, mas mostrando que a gente está numa zona cinzenta e que não existe realmente uma resposta muito clara e objetiva se a gente deve usar ou não para todas as pacientes. E foi nessa mesma ASCO que eles passaram a fazer a divisão de 1% a 10% maior do que 10%? Na classificação desses tumores? Foi. Já usava-se há algum tempo o critério acima de 1%. Durante um tempo era acima de 10%. Depois o consenso voltou para acima de 1%.
A nossa expectativa de quando voltasse para esse guideline de 2020, que voltasse para cima de 10%. Mas eles acabaram escolhendo um caminho neutro aí. Eles optaram de criar essa categoria de Arlow, falando assim, olha, a gente não sabe muito bem como eles se comportam, vocês estão respaldados a utilizar endocrinoterapia, mas não é considerado errado, a princípio, você não ofertar para essas pacientes. Então, é um benefício questionável. Na prática, eu acabo discutindo com a paciente mesmo. Franklin, na sua prática, você segue essa mesma linha? Como que você faz? Sim, sim. Sem dúvida, essa zona de cinzenta, que nem o Cristiano disse, de 1 a 10%, tem dificultado muito a interpretação de resultado e torna um pouco mais complexa a nossa prática clínica mesmo. Só a gente lembrando um pouquinho e até detalhando um pouco o que ele disse no começo, independente do receptor de progesterona, o RE de 1 a 10% ele é considerado RE low. Isso já no guideline do NCCN vem até com uma nota em bastante destaque, quando a gente vai pegar as páginas de RE, receptor hormonal positivo e HER2 negativo, que diz assim, para tomar muita atenção, para ver se realmente as medidas se aplicam, caso a caso, precisa ser analisado. E a gente lembrar que o receptor de progesterona ele tem duas grandes ações quando a gente vai interpretar um laudo de anatomopatológico, né? Duas grandes funções. A primeira é aquela que, quando ele é muito baixo, abaixo de 20 ou negativo, com uma expressão de receptor de estrógeno, que é o que a gente configura atualmente como um dos tipos de luminal B-like, que é a baixa expressão de receptor de progesterona, isso nos indica que tem alguma coisa desconectado na célula, porque a expressão de estrógeno e progesterona ela é sempre casada. E para o receptor de progesterona ser expresso, ele precisa da ação do estrógeno, porque o estrógeno ele está como promotor do gene de progesterona. Então, a ação do estrógeno leva à expressão do receptor de progesterona. Então, esse é um dos pontos interessantes de a gente analisar num laudo anatomopatológico, porque se tiver uma expressão muito alta de receptor de progesterona e o RE negativo ou muito, muito baixo, né, dentro desse low, às vezes pode ser um falso negativo do receptor de estrógeno. E como o Cristiano mesmo disse, tem outros parâmetros para a gente analisar nos casos, e aí a gente tem o grau histológico, idade da paciente, agressividade do tumor, o KI67, né, que a gente leva tudo em consideração para classificar como HER2 low e não como falso negativo do RE, que às vezes, porventura, é difícil acontecer, mas pode ser que aconteça. E nesses casos, esse 1% ele foi muito pontuado e talvez a gente traga há muito tempo, desde lá do trabalho do ARED, que foi publicado em 99, aí um dos maiores trabalhos, né, clássicos da oncologia mamária, que justamente ele analisou quase 2.000 pacientes em uma época que não se fazia análise de receptores hormonais, todos os pacientes com câncer de mama recebiam tamoxifeno, independente, e a metodologia na época para quantificação do receptor de estrógeno era radioimunoensaio. Então era complexo, era caro, precisava tirar uma fração do tumor, preparar em laboratório, pesar essa quantidade de estrógeno, saía praticamente em peso de receptor. Então era muito complexo, todos os pacientes recebiam tamoxifeno. E esse trabalho do ARED de 99, ele foi meio divisor de águas, porque ele fez a imunohistoquímica do jeito que a gente conhece hoje e classificou essas pacientes em 2 pontos, né? Um era a intensidade de marcação, que se fosse fraca ganhava 1 ponto, moderada ganhava 2 e forte ganhava 3, e a quantidade de células marcadas, que se fosse menos que 1% era 1, entre 1 e 10%, que é o nosso HER2 low, eram 2 pontos, entre 10 e 33, 3 pontos, 33, 66, 4, e mais que 66%, 5. Então, somando a intensidade com a porcentagem de células marcadas, a gente tinha de 0 a 8 pontos, né? E quando ele colocava as curvas de sobrevida por essa pontuação, a gente via que era diretamente proporcional. As pacientes com 8, que era alta expressão e muito receptor, marcando forte, elas viviam mais a longo prazo, né? Curva de sobrevida. E aí ia decrescendo em relação à intensidade de marcação e porcentagem de receptores, e lá embaixo estava o 0, mas o 0 e 2, que era a marcação fraca a menor que 1%, ele diferenciava bastante do 3. E o 3 era uma marcação fraca a partir de 1%. Então, com esse trabalho de ARED, se
pontuou, nossa, aqui, mesmo fraca, mesmo a partir de 1%, essas pacientes vão ter um benefício na sobrevida. E de lá para cá a gente trouxe, de 99 para cá, essa informação, né? Em um tempo aí que a gente não tinha essa compreensão genética do tumor e de outros aspectos que a gente tem hoje em dia para poder interpretar. Mas, na prática, esse 1 a 10% ele fica naquela região de desconforto. Então, eu considero um tumor como triplo negativo para instituir, indicar uma químio, para fazer todo o tratamento sistêmico da paciente. Inclusive capecitabina, porque quando a gente analisa os dados do CREATE-X, ele considerou como triplo negativo até 10% de RE. Então, todas as indicações, meu raciocínio clínico para químio é de triplo negativo e o raciocínio de adjuvância é de luminal. Então, a gente fica aí no meio do caminho, só que esse luminal é um luminal bem com um pé atrás, porque a gente já discute com a paciente o benefício, a gente fica muito menos tolerante a efeitos adversos, né? Não, se o paciente começar a apresentar efeito adverso, a gente tem uma tendência maior a eventualmente suspender o tratamento e fica nesse aqui, né? Triplo negativo de um e luminal do outro. Bem pontuado, Franklin. Muito bem pontuado. Você vê o que são os avanços, inclusive na melhoria da performance dos exames, do melhor conhecimento e que vai chamar a atenção de toda a comunidade, inclusive da patologia. Cris, eu tenho uma pergunta fácil para você. Pessoal, quem não sabe, o Cris tem uma excelente publicação que ele participa no Front Endocrinology, novembro de 2022. O Cris é o terceiro autor, é sobre essa matéria. Cris, paciente jovem, menos 40, menos 35 anos, BRCA não mutado, estágio 2, se custo ou fonte pagadora não é a questão, você trata ela dentro dos moldes do Keynote 522, que hoje é o standard of care dos triplo negativo, e uma continuação. Essa paciente jovem tem um soft test. Eles não contemplaram, nem o soft test, nem o Astra contemplaram RE low. Você faz a ablação, põe um fiel da balança para essas pacientes, Cris. Lincoln, assim, obrigado pela citação. Eu tive a honra, o Tomás é o primeiro autor desse artigo de revisão que a gente fez. Tive a honra de poder ajudar e participar com ele. O que a gente vê é que, assim, e é um grande desafio nos tumores ER-low, é onde encaixar esses pacientes na questão do desenho dos estudos. Porque a gente entende que biologicamente é uma doença que se comporta como triplo negativo, mas quando eu vou pedir para o convênio, ele não me autoriza, por exemplo, o pembrolizumab, porque esse paciente não está representado no estudo. É condição sine qua non que os receptores hormonais sejam abaixo de 1% ou negativo. Mas a gente já vê uma mudança dos desenhos de estudos tentando incluir essa população ER-low. A gente teve na ASCO do ano passado um trabalho em fase 2 chamado NeoPact, que eles incluíram os pacientes ER-low para fazer imunoterapia neoadjuvante. Os dados ainda são muito iniciais, mas parece que se beneficiaram da mesma proporção que as pacientes são realmente triplo negativo. Então, na prática, se a paciente tem um acesso irrestrito e ela é um ER-low e ela tem toda a característica de um tumor triplo negativo, já considerando tudo aí que o Franklin falou muito bem, de uma boa patologia, de isso ser um laboratório de referência, um material confirmado que não é uma questão técnica e sim um ER-low verdadeiro, eu proporia neoadjuvância para essas pacientes aos moldes do Keynote 522 e manejaria a doença residual dela como um triplo negativo. Quando essa paciente passa toda essa fase de neoadjuvância e do manejo de doença residual, se tiver, né, se for o caso, eu discuto hormonoterapia para essas pacientes, mas o meu peso é muito pequeno, assim, eu não indico supressão ovariana, a gente não tem respaldo para fazer supressão ovariana em tumores ER-low, a gente não sabe nem o real benefício da endocrinoterapia com tamoxifeno para essa paciente. Você associar a supressão ovariana, você está agregando uma toxicidade muito importante. Os dados de sobrevida que a gente tem, que são altamente impactantes do software test, todas eram receptores hormonais acima, receptores bem mais altos, acima de 10%, com certeza. Abaixo de 10%, eles não entraram nos desenhos de supressão ovariana. Então, eu acredito que para essas pacientes, se a gente optar por endocrinoterapia, eu geralmente entro com a endocrinoterapia melhor tolerável, que na maioria das vezes é o tamoxifeno, e o meu limiar para suspensão em toxicidade também ele é muito mais baixo. Assim, qualquer toxicidade que está
dificultando a qualidade de vida da paciente, a aderência não está sendo adequada, eu prefiro interromper a droga do que seguir com essa medicação para essa população de Se eu não me engano, IARLO. mais de metade das pacientes do soft text tinham um receptor estrógeno muito alto, né? Então, Assim, realmente, elas não são, esse grupo não está, assim, bem demonstrado mesmo nos estudos. E é interessante perceber que em todo o mundo, né, tem diferentes condutas. Por exemplo, lá na discussão, o Frederic da França falou que lá eles não conseguem fazer entre 0 e 10% hormonioterapia. Não é liberado. Nada, não consegue. Já na Alemanha, a Nadia Arbeck falou que concordou com a opinião de vocês todos aqui, que na verdade para ela precisava juntar receptor de progesterona com o Ki67 alto para considerar esse tumor como um basal-like, para daí definir como vai ser. E o Barrios, que foi o nosso representante lá, na plenária lá do Sangallen, falou que para ele ainda não consegue dizer que não vai usar, porque ele ainda não consegue dizer que não tem nenhum benefício, né? Então, trazendo aqui para a nossa realidade, vocês já deram uma ideia de que, às vezes, é difícil encaixar essa paciente para um protocolo de um triplo negativo, né, para fazer realmente o uso de todas as drogas. Então, pelo que eu entendi, ainda depende da solicitação, depende de alguns outros fatores, depende do convênio. Como é que está realmente, assim, para vocês dois? O quanto vocês têm conseguido usar não usar a hormonioterapia nessas pacientes e encaixá-las como um triplo negativo, assim? Eu acho que a resposta vai ser muito parecida, né? A gente está em estados diferentes, né, Cris? Mas é muito tranquilo. A hormonioterapia, a partir de 1%, que a gente é exigido tanto para cobertura de APAC, que é o SUS, que a gente tem até um manual a preencher tudo, e convênio, se a gente colocar que é 1% é positivo. A gente não vai ter restrições, não, é porque conceitualmente ele acaba sendo um tumor luminal, né? Então, essa parte do luminal, apesar de aqui a gente mais tá reticente hoje, a gente não tem esse problema da hormonioterapia. O problema fica mais com a parte de químio e imuno, né? Que a gente ainda tem que... A capecitabina, eu acho que até para parte de convênios não teria tanta restrição, porque você consegue provar com o CreateX que essa população entrou. Também entrou, sim. Mas é um problema realmente usar imunoterapia e outras, porque quando o patrocinador vai desenhar um estudo, fica mais simples para ele, mais exato ele já colocar abaixo de 1, porque ele vai evitar erros metodológicos, 1% a mais, a menos, será que era 10, não era 11? Então, ele coloca abaixo de 1, ele tira esses 2, 3% aí que é baixo da jogada, facilita a vida e acaba tendo resultado, né? Mas isso prejudica os pacientes que precisam nesse grupo depois. E em questão de saúde pública também não deve mudar muita coisa, né? Já que a gente não vai ter acesso à imunoterapia, mesmo a capecitabina, a gente não tem acesso depois na adjuvância, e a hormonioterapia não teria nenhum questionamento em relação à liberação. Exato. A gente consegue fazer endocrinoterapia no serviço público, no serviço privado, basta ter expressão positiva de receptor hormonal. Muitas vezes nem o percentual é questionado, então isso é muito tranquilo o acesso. O principal desafio é realmente o contrário, fazer essa paciente ser entendida como um triplo negativo. Então, algumas fontes pagadoras, elas têm uma facilidade maior da gente acessar e conversar, eles acabam entendendo que biologicamente é uma doença triplo negativa. Concordo, acho que não faz sentido a gente ter um desenho que inclua os ER-lows, pela questão de contaminação, de análise, mas biologicamente, como a doença que se comporta, eu acho que a extensão da indicação tinha que incorporar essas pacientes. Então, às vezes, é um estudo pequeno, fase 2, igual foi o NeoPact, para prova de conceito de que essas pacientes se comportam como triplo negativo, para que a gente possa, no futuro, incorporar elas aí na estratégia de tratamento com, principalmente, imunoquimioterapia, se a gente vai falando aí dos critérios de indicação do Keynote, que foi estádio 2 e 3. A dúvida sempre vai ter, por mais que a gente esclareça esse de 0 a 10, de 1 a 10 que tá melhorando a compreensão, é até bem interessante. Recentemente eu discuti um caso com os residentes, eu peguei lá o laudo de anatomopatológico e estava lá. R progesterona negativa, R2 negativo e o RE 20%. Aí a gente tem uma compreensão que é mais que 10, eu me senti super confortável, porque nem RE low é.
mas daqui a pouco pode ser que o 20 comece a causar desconforto para a gente, porque todo o resto é negativo. Será que 20? 20 não é alto também. Então, quando a gente compreende alguma coisa, dá um passinho ali da fronteira do conhecimento, a gente vai ter novos desafios, né? Não, com certeza. E puxando um pouquinho o assunto que vocês já abordaram e que acho que tem sido tema de discussão de todos os congressos recentemente, que é a qualidade de vida dos pacientes em relação a manejo de droga, enfim. E falando especificamente em relação à hormonioterapia nesse grupo de pacientes, a doutora Fátima Cardoso, ela chamou bastante atenção para isso e para ela, devido ao percentual baixo, né, de benefício aparentemente nesse grupo, a gente deveria discutir com a paciente a relação de risco e benefício de usar a hormonioterapia. Franklin, como que tem sido a sua percepção em relação à adesão das pacientes à hormonioterapia aí de uma maneira geral, e quais são os principais efeitos colaterais que você considera que assim, são motivos delas interromperem ou de não terem uma boa adesão? Ah, que legal. Essa pergunta, só essa pergunta de adesão, eu acho que já dava um videocast de umas 2 horas Sim. para a gente discutir. Com certeza. Porque são tantos desafios, condicionantes e aí tem muita coisa envolvida, né? O que a gente vê é que talvez esteja muito ligado à adesão a qualquer tipo de tratamento crônico que a gente enfrenta, né? Então, a gente vai ter populações mais aderentes, menos, polifarmácia, idosos com problema de esquecimento, pacientes que às vezes eles acham ou acreditam, sentem a doença como mais grave, vão ter uma adesão maior, porque acham que aquele tratamento realmente vai fazer mais efeito. Então, tem essa série de preocupações relacionadas à adesão. A hormonioterapia, a adesão, ela vem, né, que nem a gente já conversou aqui, muito ligada a esses efeitos colaterais. Mas os pacientes se queixam dos efeitos e a gente tem como manejar, tem como eventualmente trocar a hormonioterapia quando a gente detecta isso. E o que a gente pode citar aí de mais comuns, aí, com grande prevalência, são os efeitos vasomotores, para tamoxifeno, inibidores da aromatase, principalmente em pacientes jovens e aquelas que vão ser submetidas à supressão ovariana ainda mais. Com os inibidores da aromatase, a incidência alta de dores osteoarticulares, isso por conta do hipoestrogenismo que ele causa, tem uma diminuição do tônus muscular que é necessário ali, o estrógeno é importante para manter esse tônus, a gente leva para o hipoestrogenismo, essa paciente sente. Principalmente aquelas sedentárias, né, porque a gente sabe que um dos grandes aliados aí na redução de dores osteoarticulares e inibidor da aromatase é atividade física, aí de média intensidade, de impacto. Então, aquelas pacientes que chegam e queixando dessa dor, a gente pode perguntar que grande parte tem pouca atividade, passa a maior parte do tempo sentado. E efeitos geniturinários, isso é muito importante, tem sido muito discutido, associado também a inibidor da aromatase, aí com queixas de ressecamento vaginal intenso, dor, dispareunia, disúria, tá? Relacionado ao hipoestrogenismo e ao trato geniturinário. Inclusive, uma das grandes discussões atuais é se nesses casos a gente estaria aí com a possibilidade de usar hormônio local, para aumentar o trofismo, a gente tem alguns conhecimentos nessa área, mas eu acho que a grande sacada é essa, como a gente tem opções de hormonioterapia, quando a gente detecta esses eventos, né, a gente discutir com o paciente a troca, eu acho que é uma das grandes chaves. E dos tratamentos alternativos, assim, Cristiano, você tem indicado alguma coisa específica, acupuntura, meditação? Tem alguma coisa que na sua prática tem feito diferença para os efeitos colaterais dessas pacientes? Tem sim, assim, a gente tem alguns trabalhos mostrando, o dado de acupuntura, inclusive, foi apresentado na ASCO, mostrando aí um estudo duplo cego, os pacientes fazendo a acupuntura no ponto certo, a acupuntura no lugar que, teoricamente, não seria o ponto desencadeador do benefício, as pacientes que não fizeram acupuntura e as pacientes que receberam a acupuntura da maneira adequada, elas tiveram redução de artralgia. Tem um trabalho que foi publicado na Lancet Oncology de 2021, até de uma médica brasileira que está no Gustavo Roussy, que é a Maria Alice Franzoi. Ela faz um artigo de revisão sobre o manejo de toxicidade de terapia endócrina, que eu recomendo muito que se leia. Ela faz uma mandala onde ela mostra todos os dados que a gente tem, inclusive com nível de evidência,
para manejo dessas toxicidades endócrinas, e tanto manejo farmacológico e manejo não farmacológico. E a gente tem aí dados mostrando o benefício de acupuntura, yoga, meditação, estilo mindfulness. Isso realmente ajuda as pacientes a tolerarem melhor os efeitos colaterais e diretamente afeta a adesão das pacientes. Um trabalho famoso é o trabalho Canto, que ele avaliou a adesão dessas pacientes, e a gente viu que uma boa parcela de pacientes não adere de forma adequada, e muitas vezes isso não é nem passado para o médico. E complementando o que o Franklin falou muito bem, é a questão, inclusive, de fazer busca ativa desses efeitos colaterais. Consulta oncológica é uma consulta muito rápida, né? Às vezes o paciente fica ali meia hora no seu consultório, você está avaliando adesão ao remédio, você está avaliando os resultados de exame, você está olhando a avaliação laboratorial, mamografia, examina a paciente, conversa. Então, muitas vezes você só perguntar, tá tudo bem, tá tomando bem remédio? Tá bem. Então, muitas vezes você tem que ir ativamente atrás dessa paciente. Tá tendo dor na relação, tá tendo secura vaginal, tá tendo dor na articulação, porque muitas vezes a paciente não te relata, ou ela às vezes nem associa que aquilo é da medicação que ela está usando, ou ela associa e aquilo vai minando a motivação para usar o remédio. Então, a busca ativa vai fazer com que a gente identifique mais precocemente esses efeitos colaterais e consiga intervir mais precocemente e mais efetivamente, melhorando a adesão dessas pacientes. Excelente. E o Cristiano falou do trabalho da ASCO apresentado, foi o trabalho de plenária da ASCO, né? Acho que de uns 2, 3 anos atrás, acho que o último pré-pandemia, e mostrava até que a auriculoterapia, que é aquela terapia, a acupuntura na orelha, tinha uma grande a eficácia aí, uma eficácia importante na dor articular. E a gente já tinha conhecimento prévio a essa dos benefícios nos fenômenos vasomotores, né? Então, Não, eu acho que considerando, né, todos os efeitos efeitos colaterais que vocês citaram aqui, enfim, e a menor eficácia da hormonioterapia nesse grupo de pacientes, né, RLO, eu acho que, pelo que vocês já falaram, se vocês discordarem, por favor, falem aqui pra gente, mas acho que vocês dois concordam com a doutora Fátima Cardoso, né, de explicar muito bem risco-benefício para paciente, discutir isso com ela e talvez ser menos criterioso na manutenção da hormonioterapia, caso esses efeitos colaterais estejam atrapalhando muito a qualidade de vida da paciente. Cris e Franklin, eu complemento. Hormonioterapia estendida nesse grupo, mesmo a de alto risco, o limiar de vocês é muito baixo, né? Para indicar. Assim, Lincoln, eu acho que o benefício de novo, a gente vê esse benefício naquelas pacientes com alta expressão. Então, tem que se justificar uma hormonioterapia estendida. Os dados, quando a gente avalia o hormônio estendido como um todo, principalmente em redução de recidiva local, loco-regional. O impacto de sobrevida global ele não é mostrado. Se a paciente já vem em uso de inibidor de aromatase, esse benefício é ainda menor. Então, você tem que ter realmente um conjugado de fatores que te motive a usar a endocrinoterapia estendida. Você tem que ter um alto volume de doença, um alto risco, você tem que ter uma doença de alto risco e que seja sensível a essa terapia endócrina para você considerar aí como uma estratégia de terapia estendida. E claramente uma paciente que está tendo uma boa adesão e está tendo uma boa tolerância. Nenhuma paciente com muito efeito colateral, ela vai aceitar. Ela conta os dias para terminar a endocrinoterapia de 5 anos. Se você fala para ela usar mais 2, mais 3 anos, ela pouco provavelmente vai aceitar. Acho que a principal mensagem é o driver dessa doença, né? Essa doença ela é uma doença que a via hormonal ela é responsável pela proliferação tumoral. A gente vai ficar muito mais motivado para a terapia endócrina nesses pacientes. Agora, se o driver não é o mais importante, a gente entende que como a gente falou anteriormente, uma paciente que se comporta mais como um triplo negativo, eu não vejo o sentido de estender terapia para essas pacientes. E realmente uma outra coisa que é importante a gente pontuar, que o Cristiano, no artigo do Cristiano também falou sobre isso, é a diferença da medida dos receptores de estrógeno na peça, da biópsia e na peça cirúrgica, né? Porque a gente, enquanto cirurgiões, a gente sabe que, às vezes, o tempo de isquemia fria da peça que é retirada da paciente, a gente tem que levar isso em consideração e isso pode realmente levar a uma perda da expressão desses receptores. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, para vocês, se a gente tem um receptor de estrógeno alto numa biópsia, tá? E um receptor de estrógeno baixo ou negativo na peça, vocês consideram isso como um falso negativo e essa paciente vai ser tratada como uma paciente receptora de estrógeno alto? Cristiano, se quiser comentar. Isso é algo
que gera muita discussão. O que eu entendo o primeiro ponto eu tenho que entender se isso é uma questão analítica ou não. Acho que isso é fundamental. Se eu tenho uma mamotomia antes, mostrando uma alta expressão de receptores hormonais, uma paciente que geralmente as coisas andam juntos, se eu tenho um tumor altamente expressor, geralmente é um tumor menos proliferativo, tende a ter um grau mais baixo, um KI67 mais baixo, e na peça cirúrgica vem uma coisa diferente, eu posso estar diante de uma heterogeneidade tumoral, mas o primeiro ponto é descartar que isso não seja uma questão de erro de análise. Então, revisar o material, idealmente até os dois materiais, a mamotomia e a peça cirúrgica, vai ser importante para a gente definir se isso não é uma questão analítica. Uma vez que eu tenho isso bem definido e eu realmente tenho uma discrepância das informações, eu vou, de novo, não vou avaliar esse dado isoladamente. A peça cirúrgica veio um RE baixo, mas mantém-se um grau baixo, um receptor de progesterona fortemente positivo, tudo, eu vou entender que a biologia da doença provavelmente esse RE aí está falseado nessa peça cirúrgica e vou pautar a conduta pela mamotomia. Agora, se na peça cirúrgica vem um RE baixo, um RP negativo, um grau 3, um KM7 alto, eu vou basear o tratamento na pior biologia de doença. Então, e revisar a peça da biópsia, provavelmente. Sempre. Acho que a primeira mensagem eu tenho discrepância de informações de perfil imunohistoquímico, você tem que revisar o material. E segundo, história natural da doença. Por exemplo, o carcinoma lobular clássico, ele tende a ser altamente expressor de receptores hormonais. Um carcinoma mucinoso é altamente expressor, chega com um receptor de estrógeno baixo, eu tenho que pensar que as peças não se encaixam, eu tenho que rever esse material, eu tenho que conversar com um patologista, tem que ser alguém dedicado à mama para olhar esse material com um olhar crítico, porque toda a minha conduta de tratamento sistêmico vai ser pautada por essa informação. Então, revisão do material, conversar com o mastologista que operou, conversar com o patologista, vai fazer toda a diferença para a tomada de decisão dessa paciente. Se for metástase, aí também cabe toda essa discussão, mas a gente sabe que realmente você pode ter alguns casos, em 15%, 20% dos casos, de você ter uma mudança da biologia da doença. Então, aí é uma outra discussão. Mas no cenário inicial, onde você fez uma mamotomia, essa paciente foi operada, não foi submetida a nenhum tratamento sistêmico, e você pega uma peça com perfil imunohistoquímico diferente, é fundamental definir isso melhor através de revisão de material. Eu só ia comentar, Franklin e Cris, que vocês que estão do outro lado da bancada, nós vivemos num mundo privilegiado de atendimento. Brasil são vários Brasis. E é comum, às vezes, a peça, o problema ser pré-analítico. De não ter sido colocado adequadamente no tempo certo, conforme os guidelines, menos que 1 hora, num formal tamponado. E os grandes problemas que isso gera. Inclusive cirurgias que ocorrem, às vezes, nos finais de semanas, pré-feriado. Sim, então, isso é comprovado, né? Sim. Isso é complexo. Não, isso é bem lembrar complexo. sempre, né, Lin, de principalmente peças grandes, mastectomias, a peça ser fatiada, abrir, né, e no meio mesmo colocar um papel toalha de enxugar a mão dentro, que aí ele mantém o formol nessas secções que faz da mama para penetrar no tumor, porque peça grande, principalmente com gordura, o formol não vai chegar para fixar adequado. Ótimo. E agora a gente vai mudar um pouquinho de tema e vai seguir ainda no tema de adjuvância, um tema atual, falar um pouquinho das indicações de abemaciclib e principalmente, acho que discussões que têm sido calorosas aí nos últimos meses em relação à abordagem axilar, que tem sido cada vez mais conservadora, mas agora com as indicações do abemaciclib tem sido um pouquinho questionado no caso de pacientes com tumores receptor hormonal positivo. Pelos critérios de seleção, né, das pacientes em uso de abemaciclib, quando a gente tem mais do que 4 linfonodos, acho que fica muito fácil. A grande questão é quando é feito biópsia de linfonodo de sentinela, a gente tem uma avaliação ali de 1 a 3 linfonodos positivos e não entra dentro dos demais critérios da indicação da abemaciclib. O caso clínico que foi apresentado no consenso foi de uma paciente com um tumor de 2,3 centímetros, grau histológico 2, então era um T2, né, grau 2, com receptor de estrogênio positivo, que tinha feito cirurgia conservadora com biópsia de linfonodo sentinela e 1 em 1 sentinela positivo.
Então, tinha avaliação de apenas um linfonodo positivo. Ela já tinha indicação de receber quimioterapia e hormonioterapia. Para 44% dos experts que estavam na mesa, essa paciente não tinha a indicação de outros tratamentos adicionais. Para 35%, ela deveria fazer esvaziamento axilar para identificar se existiriam mais linfonodos acometidos que indicariam o uso do abemaciclib. 13%, se abstiveram, então não responderam, e 7% com essas informações já fariam abemaciclib adjuvante. Acho que é um tema que a gente tem discutido bastante, né? Principalmente entre mastologistas e oncologistas. E qual seria a opinião de vocês se vocês estivessem votando lá? Acho que Franklin primeiro, que tem opinião de cirurgião também. Na verdade, eu votei, viu? Porque algumas dessas perguntas do consenso, o painel... Então, qual foi seu voto aqui? Não, calma, né? Então, eu criar uma expectativa antes. Eram 70 panelistas, e algumas das questões eles colocavam para a plateia justamente para comparar, e antes de abrir a deles, né? Comparava da plateia com a deles, e essa foi uma das questões, foi bem interessante. Porque é um dos assuntos do momento. Eu preciso estender e mudar meu raciocínio cirúrgico aí para estender essa abordagem da axila por conta dessa indicação do abema, né? E meu voto foi que não, tá? O voto da plateia final foi assim, dos panelistas, 45% não esvaziariam e 33% sim, e da plateia 45% não esvaziaria e 41% sim. A gente vê que é muito quase igual, né, essas porcentagens, que é um assunto polêmico. Só que esse caso que eles trouxeram para a gente tem uma particularidade, né? Uma paciente com um tumor de 2,3 centímetros, um sentinela, grau 2. E aí, se a gente analisa pelo grau, pelo tamanho do tumor e um sentinela, a gente tem que considerar que o que ela fez sentinela, hoje em dia a gente tem avaliação clínica e avaliação por ultrassom, né? E até depois a gente teve discussões que eu acredito que foi a Mônica a Moro doutora falou. A Mônica Moro, Foi. né, na porcentagem, ela disse que seria 4%. 4%, 4% a chance de ter um linfonodo adicional. E se a gente considerar os fatores para uso de abemaciclib, de acordo com o Monarquier, a gente tem que são 4 ou mais linfonodos, ou 1 a 3 linfonodos com mais um fator de risco, que seria um tumor grau 3 ou um tumor maior que 5 centímetros. Então, se a gente pensar que ele não tem mais que 5 centímetros, ele não é grau 3, a gente for só pelo linfonodo, teria que ter pelo menos mais 3 linfonodos para chegar nesses 4, né? E com uma avaliação de ultrassom com linfonodos pequenos que não tivesse dado, com 4% de chance de ter um linfonodo a mais, essa não é o caso, não seria uma paciente candidata, do meu ponto de vista, à extensão, mas a gente vê que é polêmico. E, Cristiano, você fica confortável com um linfonodo positivo em para indicar a sua adjuvância, ou você gostaria de uma avaliação axilar um pouquinho maior nessa indicação? Oncologista sempre quer mais Mas eu concordo que não tem que retroceder, gente, é muito estudo. A gente tem uma série, né, o Z11, o AMAR, o 2301, todos com follow-up de mais de 10 anos, mostrando que é seguro você não esvaziar essas pacientes que eram clinicamente N0 e que vieram até 2 linfonodos positivos. Retroceder para paciente, para esvaziamento axilar, para encaixar em desenho de estudo, isso para mim é inadmissível. Eu acho que a gente tem que entender a biologia da doença. O desenho do estudo ele é feito para responder uma pergunta, mas ele tem que selecionar um público-alvo, porque senão você acaba tendo uma série de fatores que contaminam o dado e você não vai conseguir tirar uma análise estatística. E existe também o interesse da indústria de trazer um grupo para onde ele possa ter uma positividade maior para levar à aprovação daquela droga. Então, eu acho que nessas pacientes, a maioria das vezes, antes de ir para a cirurgia, você já tem critérios de definição se é uma paciente que vai precisar receber abemaciclib, quimioterapia adjuvante, isso acaba que entra já na nossa tomada de decisão. E naqueles casos que eles tentaram trazer nesse caso, era exatamente um caso bem borderline que geraria essa discussão. Acho que isso só reforça a necessidade de tumor boards, de discussões multidisciplinares, até antes dessa paciente para uma cirurgia.
Se essa paciente não tem nenhum outro critério para incluí-la no ABEM, e talvez uma carga linfonodal maior te ajudaria a responder isso, talvez é aquele caso que o mastologista faria um sampling, palparia algum linfonodo para a sentinela para ver se daria uma amostragem maior para trazer essa resposta para a gente. Isso é interessante, então, conversar com o oncologista antes. Se a gente identifica que a paciente pode ser uma candidata, você trouxe um ponto importante de a gente conversar com o oncologista antes e ver como vai ser a abordagem dessa paciente. Realmente, o Franklin falou uma coisa curiosa, porque às vezes até o apresentador falava assim, olha, a gente nem precisa mais desses experts, porque você, né, as outras pessoas estão tendo a mesma opinião, então é super interessante. Mas, de qualquer jeito, quando a Mônica Morrow fez esse comentário da axila, realmente a gente teria uma taxa muito baixa de outros linfonodos adicionais. A gente trouxe aqui uma questão para vocês. É factível no serviço SUS que nós temos aqui no Brasil fazer uma avaliação detalhada ali da axila daquela paciente? Dá para a gente confiar no ultrassom que avaliado por um especialista, olha, que tem 2, 3 linfonodos pequenos que não têm características de estarem acometidos. Você se sente confortável, Franklin e Cristiano, com essa avaliação pré-operatória ultrassonográfica, um exame físico ali bem direcionado para tomar essa decisão em relação à abordagem axilar e incluir essas pacientes aí, então, no Z11, como o Cristiano falou? A grande questão é que o ultrassom ele é totalmente operador dependente, né? Então a gente tem aí tanto a habilidade, o conhecimento do ultrassonografista, né, quanto a disposição dele ver esses detalhes, mas sem dúvida nenhuma a gente tem usado isso, porque o ultrassom é um método disponível no SUS, altamente disponível. Acredito que todo lugar que vai tratar câncer de mama vai ter um ultrassom disponível. E essa equipe, se tiver equipes dedicadas, traz uma informação muito, muito importante para a gente pré-cirurgia, para a gente poder fazer esse planejamento e retirar o linfonodo sentinela ali, até por conta dos critérios do ACOSOG, até 2 linfonodos suspeitos. Se fosse só realmente 2 no ultrassom, ele era critério para entrar, para preservação da axila, né? Então, o exame ele é factível, acessível, mas aí precisa realmente da equipe motivada, da gente conseguir essas equipes, que eu não acredito que talvez todo o serviço tenha um ultrassonografista dedicado para mama, porque muitas vezes, às vezes ele faz geral, né? Depende do jeito que o serviço se organiza, mas se tivesse dedicado em mama com essa aptidão aí, com essa capacidade de fazer, sem dúvida. Para um oncologista também, então. Concordo. Acho que assim, toda equipe bem treinada, ela vai trazer um valor agregado naquela tomada de decisão. Quando a gente lembra dos critérios de inclusão do Z11, do 2301, do Amaros, essas pacientes eram clinicamente negativas. Então, você tem um exame físico, um mastologista que, né, tem um dedo treinado, fez uma avaliação axilar clínica, essa paciente não tem linfonodo positivo clinicamente, mesmo sem ultrassom, e essa paciente ela tem em torno de 70% a 80% de chance, se vier linfonodo positivo, ser de 1 a 2. Então, a chance disso mudar a cirurgia de uma paciente é relativamente pequena, de tirar essa paciente do Z11, ou que seja do Amaros, para essa tomada de decisão cirúrgica. E quando a gente pensa em serviço público, infelizmente, uma série de dilemas da oncologia não se aplicam. A gente não tem assinatura genômica no SUS, a gente não tem abemaciclib adjuvante no SUS, então acaba que esse desafio que a gente tem no setor privado, né, de sampling, de melhorar a amostra, isso tem um impacto menor no SUS pela dificuldade de acesso a essas ferramentas em que a informação linfonodal ela acaba sendo importante na tomada de decisão. Como vocês tocaram um ponto importante, né, Franklin e Cristiano? Porque eu acredito, conversando com colegas gestores, a realização de um ultrassom de mama ou para um órgão específico, a região axilar, em mãos não habilitadas, a gente só gasta dinheiro. Não agrega, não informa e corremos o risco de tomar condutas inadequadas. Não, com certeza. Acho que a avaliação de pessoas experientes, né, realmente faz muita diferença, e principalmente pessoas dedicadas à mama. Acho que isso é o principal ponto. E agora, seguindo para o nosso último tema, que a gente vai trazer
uma discussão, na verdade, rápida aqui em relação à indicação de quimioterapia, de um tema que foi levantado pela doutora Fátima Cardoso, de novo, em relação ao uso de hormonioterapia antes do momento da cirurgia. Então, aquelas pacientes que já teriam indicação de cirurgia upfront, o que ela questionou seria o tempo que às vezes a gente espera para a paciente para fazer uma cirurgia, aquele caso que você ainda tem dúvidas da indicação de quimioterapia adjuvante, se não seria uma estratégia, considerando os estudos que a gente já tem disponíveis em relação à resposta, em relação ao Ki-67, né, desse tempo de uso da hormonioterapia antes, que normalmente é feito com 2 biópsias, enfim, mas de talvez a gente usar essa estratégia de fazer hormonioterapia até o momento da cirurgia para avaliar se houve ou não houve, enfim, uma queda do Ki-67 e levar isso também em consideração na indicação depois de quimioterapia adjuvante. Vocês acham que isso é algo que a gente poderia tomar como uma estratégia, de repente, no Brasil, e pensando principalmente a nível SUS, que a gente não tem disponível assinatura genômica e que acaba tendo esse impasse um pouquinho maior em relação à quimioterapia adjuvante, depois isso seria uma estratégia interessante. Acho que começando pelo Cristiano agora. O que eu acho, assim, o racional é lindo. Eu acho muito inteligente o racional. Você avalia biologicamente a resposta ao tratamento endocrinoterápico. A questão é que a gente tem uma série de variáveis que torna isso muito difícil de ser aplicado. Primeiro, a validação do Ki-67, né? Você não consegue ter uma replicação desses dados, às vezes, dentro de um serviço. Imagina o Ki-67 foi feito em laboratórios diferentes. Então, como é que eu vou realmente validar que teve uma queda importante do Ki-67 e isso não foi uma variação interanálise, né? A pessoa que laudou primeiro a imunistoquímica não necessariamente é a pessoa que vai laudar a segunda imunistoquímica. O segundo ponto é agregar outras ferramentas. Acho que de todos os trabalhos, o que trouxe maior aplicabilidade clínica para a gente foi o estudo ADAPT, que é um estudo do grupo alemão, que teve a apresentação na ESMO de 2020, se não estou em 2021, a ASCO de 2022, sempre temos o dobramento desse trabalho. É muito interessante que ele mostra que pacientes, mesmo com doença de linfonodo positivo, pré-menopausa, muitas vezes os pacientes têm desfechos favoráveis com endocrinoterapia isolada sem precisar receber quimioterapia. O problema é que eles incorporam o oncotype na seleção dessas pacientes. Então, as pacientes tinham uma queda do Ki-67, mas elas tinham que estar no oncotype entre 12 e 25. Então, se essa paciente já tem critérios de alto risco, ela nem era randomizada para descalonar a quimioterapia, elas vinham todas para a quimioterapia. Então, a gente acaba que não tem esse oncotype, e esse oncotype era feito na peça da mamotomia, não era nem da peça cirúrgica. Então, a gente vai tendo uma série de desdobramento que, na prática, é muito difícil você incorporar. E tem a questão do ponto de vista prático, que é acesso. Se eu prescrevo uma endocrinoterapia hoje no setor privado, no convênio, e o convênio libera, é muito difícil, depois de 3 semanas, essa paciente operar e eu pedir quimioterapia para ela, porque, mas ela não estava fazendo hormônio. Então, isso acaba que, na prática, tem uma aplicabilidade pequena. A endocrinoterapia, ela é subutilizada no cenário neoadjuvante, acho que a gente poderia usar em mais situações. Acaba que hoje a gente acaba fazendo na prática muito no cenário de exceção. A paciente não é fit para quimioterapia neo e tem uma biologia tumoral favorável, a gente considera endocrinoterapia. Durante o Covid, né, também. Exatamente, acho que um dos grandes ganhos do Covid foi exatamente a gente começar a usar um pouco mais e a gente começou a ver no consultório pacientes que responderam bem. A grande desafio aí é identificar realmente quem é essa paciente. E a avaliação dessa paciente depois. Eu tive um down stage, mas eu não tive uma resposta completa que a gente nem espera que tenha. E aí, eu estou apto a não ofertar quimioterapia para essas pacientes. O PEP-score, que é a ferramenta que a gente mais utiliza para isso, é uma informação prognóstica, né? A gente não está autorizado, a princípio, de omitir ou não quimioterapia baseado em PEP-score. Então, isso é um desafio muito grande. Como manejar a axila dessa paciente? Ela veio linfonodo positivo, eu fiz neoadjuvância, eu vou esvaziar, eu não vou esvaziar. Então, a gente ainda tem alguns pontos que precisam ter respostas claras para a gente começar a incorporar essa estratégia mais na nossa prática clínica. Eu acho que esse é o começo. Eu acho que seria legal fazer isso para a gente ter um dado de vida real, assim. Eu estou fazendo um Ki-67, vou ver como é que essas pacientes vão se comportar.
Mas basear a minha conduta de adjuvância basicamente pela queda do KM7 não é algo que eu consigo trazer hoje para a minha prática clínica. E mesmo se a gente fosse pensar em uma avaliação vida real, levar o que a gente já falou em consideração da peça cirúrgica, né? Assim, a gente acaba tendo essa dificuldade maior realmente na avaliação, tanto patológica quanto principalmente da imunistoquímica, pela questão de tempo, enfim. E isso tem que ser considerado, né? Às vezes você pode ter uma queda de expressão por um manejo inadequado da peça, né? Você tem que estar no centro com Pode essas falar. variáveis você tem que estar no centro com essas variáveis muito bem controladas, para você se sentir seguro de utilizar isso na prática clínica. E no Brasil isso é muito heterogêneo. Então, eu vejo esse dado do KM7 ainda como dado translacional. Isso serve para pesquisa clínica, mas eu acho que para aplicação prática é difícil. É bom quando acontece, a paciente faz uma neoadjuvância mesmo ali, 6 meses de neoadjuvância, você vê que o KI despencou, você fica muito feliz com isso. Mas fazer um período curto para pautar a nossa adjuvância, essa janela de oportunidade que eles utilizam no estudos, eu ainda acho que isso é translacional, a gente não consegue trazer como aplicabilidade real. Franklin, alguma consideração? Concordo, Tamires. Concordo. E só complementando com alguns pontos, essa titulação de KI67, essas manipulações de tratamento neoadjuvante, a Alemanha ela é muito forte. É encabeçada aí pelo grupo da doutora Nadia Harbeck. E a Alemanha é um ponto que tem muito comum com o Brasil, que dentro dos países desenvolvidos, ela é talvez, não sei se é a única, ou talvez a única, que os cirurgiões de mama são ginecologistas na maioria. Isso é muito parecido com a nossa situação aqui no Brasil, né? Que no restante do mundo são cirurgiões gerais. E o mastologista na Alemanha também, prescreve tratamento sistêmico, tem uma compreensão bem adequada de tratamento sistêmico, participa de estudos clínicos. Então, essa ideia do KI67 depois de 2, 3 semanas, no estudo ADAPT, ela veio junto, como o Cristiano disse, são pacientes já analisados com assinatura molecular. Então, a gente já tem uma grande informação que é a assinatura molecular. O KI67 está dando uma informação a mais. Então, a gente, apesar seria até fácil para a nossa realidade, você pegou a peça cirúrgica, faz um KI67, vamos tentar entender ali em 2 semanas, 3, o que virou. Mas aí o grande problema é essa assinatura molecular, né? Que a gente tem aí uma grande dificuldade de acesso no público, no privado também. A gente tem acesso à assinatura. E a questão, né, dessa informação do que vem. E até lá, eu acredito que a Fátima Cardoso se referiu à possibilidade de manusear essa informação do KM67 usando o MamaPrint. Porque ela é a primeira autora do MindAct, ela tem grande experiência com o MamaPrint, ela é grande entusiasta da assinatura, mas a gente precisaria de alguma, independente de qual. O KI67 da peça comparado com a biópsia ainda não nos traz informação. Tomara que no futuro traga, mas ainda... E foi interessante que o apresentador, se eu não me engano, foi nessa hora que ele perguntou em quais países o KI67 era reportado, que importância era dada ao KI67. E aí que nos Estados Unidos isso realmente não é um fator que é levado tanto em consideração quanto nos outros lugares, né? Então, seria uma coisa divergente aí até entre os países, né? Levar ou não em consideração o KI67 com tanta importância assim. Com certeza, eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo. A gente realmente fez um recorte do consenso para tentar não se estender tanto no tempo, mas ao mesmo tempo gerar uma discussão que fosse proveitosa para todo mundo e não ficar superficial em muitos conteúdos. Acho que a gente trouxe muitas discussões que vão agregar no nosso manejo e no benefício das nossas pacientes. Em nome da Comissão de Educação Continuada, eu gostaria de agradecer todos que ficaram com a gente até o final e que acompanharam, e principalmente a presença dos nossos convidados. Acho que foi excelente a nossa discussão. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer as últimas considerações de vocês. Franklin primeiro. Liz, Nathalie, Lincoln, aí o pessoal do estúdio, o Cris está aqui comigo do outro lado da tela. Agradecer de novo o convite, foi um imenso prazer estar aqui. Se a gente pudesse, aí a gente estenderia por mais umas horas para frente, né? Porque a gente vai se empolgando e realmente tem muita coisa para discutir. E vamos torcer para a próxima vez que a gente se encontrar,
ter alguma solução dessas discussões, um pouco de consenso, Algum e a consenso. gente parte para a próxima. Os consensos são sempre polêmicos, mas a gente vai encaixando nossas condutas dentro deles e vai trazendo melhor para os pacientes. É sempre. E vai andando. Obrigado, pessoal. Perfeito, obrigada. Cristiano. Eu também queria muito agradecer aí o convite, foi uma honra, aprendo com todos vocês. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos. Parabenizar aí a SPM São Paulo pela iniciativa e agradecer novamente. Obrigado mesmo, foi ótimo estar aqui. Franklin, Cristiano, nós que agradecemos, Nathalie, Tamise, obrigado. E com certeza nos encontraremos e será um chamado para as próximas. Obrigado, pessoal. Sem dúvida, então, como todo mundo já falou, foi uma discussão muito rica e a gente deixa mais uma vez aqui o convite para vocês acompanharem a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo em todos os canais, lembrando que todo mês nós teremos videocasts com conteúdos novos e muito interessantes para todos nós associados. Obrigada.